Puta que eu pariu, eu vou gozar. O stand do Iggy representa a carta O Louco, que significa novos começos e enfrentar o desconhecido, tanto que todo protagonista de Persona tem uma ligação direta com esse arcana. Mas isso não faria mais sentido com Jotaro, afinal, o Louco é dotado de grande potencial e literalmente a porra da história do baralho de tarô é como o Louco conquista o mundo. Jimmy Neutron, africano. Ou seja, o Araki não sabe usar a Wikipédia. Agora só falta você me dizer que a gente vai embarcar nesse helicóptero aí. Não, até que seria bom, mas eles não são usuários de stands. Ah, mas a tripulação do barco foda-se, né? E esse aqui não é aquele carrinho do Toy Story? Aliás, esse carro apareceu do nada. Eu não tô conseguindo encontrar o usuário inimigo no meu campo de visão. Então, por que você não deixa o Homem-Rosto fazer isso? Afinal, é ele que tem uma visão foda, e não você. Kakyoin removido por ser quebrado demais. E o Gabi, convenientemente, não deu um ataque fatal. O Lu estava muito mais longe do que o lugar que o helicóptero caiu. Ou seja, ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Iggy convenientemente não ativou o Louco para se proteger do Jotaro, apenas para escapar. Mitologicamente, Gabi é o deus da literal Terra, sabe? O planeta. Então, aquele é o Aquanico de baixo orçamento e deveria ter a cabeça de cobra. Se atingiu no cérebro e continua vivo. O estande do seu avô Joseph Joestar, o Hermit Purple, é capaz de ler até mesmo pensamentos. Como... Mano... Mano, como que vocês... Como que você sabe disso? Mano, eu acho que nem o Joseph sabe disso, porque isso nunca existiu. Mano, de onde o Araki tirou isso, velho? Puta merda. Primeiro, esses dois são comédia pura. E, ok, Toff prevê o futuro, é aceitável. Mas o Kun, que representa fertilidade e nascimento, ser usado para trocar de forma é meio paia. E aqui temos mais provas ainda de que o destino, pelo menos nessa parte, não é absoluto. Ou o Toff é um stand de merda mesmo. E de onde eles tiraram uma bomba disfarçada de tangerina? Fora que não viram que tinha alguém estranho ali, mesmo o vidro sendo transparente. Polnareff chega à conclusão de que o suposto Jotaro podia ser o impostor. E ao invés de fazer uma pergunta super específica, não. Ele simplesmente ia destruir o pulmão do suposto amigo. Anubis não tem nenhum portador físico. É só aquele que pega a espada. Mas no episódio 25 é dito o seguinte. Nos foi relatado há apenas 2 dias que 9 pessoas se reuniram no palacete onde aparentemente Jill está escondido. E depois partiram juntas para algum lugar. E essas 9 pessoas são referentes aos 9 deuses dessa parte. Gabi, Kinun, Toff, Bastet, Seth, Osiris, Horus, Atum e Anubis. Então, como caralhos a porra de uma espada foi se encontrar com Jill? Reclamam muito que o Jill contratou literalmente o sol, sendo que ele é um vampiro. Mas ninguém se questiona como diabos uma espada criou pernas e saiu andando. De fato, o Anubis pode se mover sozinho, mas ainda vai querer um portador para fazer drama e ser estiloso. O lançamento da lâmina à distância. E como eu só tenho uma espada, eu ficaria desarmado se o inimigo desviasse. Por isso, eu só uso essa técnica quando não há outro jeito. Tá bom, mas enquanto há um suposto cálculo que você teria que fazer, não acontece? Ah, já sei, você enfiou no cu junto com essa habilidade que nunca mais vai ser usada. O latido do Iggy cortou o efeito do Anubis, que antes matava a mosca só de chegar perto, mas ratos trombadinhas, não. Fora que ele perdeu a chance de controlar o Polnareff ali e agora com todos de guarda baixa. Mas com o que fez agora, eu decorei os seus movimentos. Você literalmente só viu o movimento. O Star Platinum só soca? Sim, mas ele não sabe. Anubis pode controlar o Chariot. E lá vamos nós de novo. Estende a manifestação do espírito do usuário. Enquanto a espada tá possuindo alguém, a pessoa perde a consciência. Como nós sabemos, o Araki não é bom em coesão e essas coisas. Mas pra criar gostoso, o cara é muito bom. Bastet, a deusa da fertilidade e do amor. O que isso tem a ver com magnetismo? E claro que tem que ser uma tomada, senão ia ser quebrado demais. E agora eu estou sendo puxado pela escada rolante. Por favor, aperta o botão de parada de emergência no fim da escada. E o Hermit Purple que faz qualquer coisa com tecnologia. Foda-se. E esse fio é definitivamente de qualidade. Um fio normal já teria arrebentado. Vivemos em um mundo onde até uma estátua sofre assédio sexual. E afinal, como ela chegou ali se o corredor é sem saída? Essa cena é simplesmente incrível e tem uma velha homofóbica. Joseph continua inteiro após o ataque do KFC. E foda-se também o próximo trem que ia passar. Joseph faz o mapa usando Hermit Purple e areia. Essa merda não faz sentido. Jogar as facas nele sem pensar, né? Só o Jill é diva o suficiente pra fazer isso. Menino, olha só, você nem chorou. Nada mal, hein? Você tá machucado? Sai de perto dessa criança, PC Siqueira. Vamos lá,
qual é a sua idade? PC Siqueira, sai. Mas me fala uma coisa, o que seu papai tá fazendo agora? PC Siqueira, sai de perto dessa criança. CF é o deus da desordem e violência. E dessa vez fez sentido tanto com a personalidade do Alessi e com o poder dele. Quando aquela sombra encostou na minha, o cara lançou os poderes dele em mim. Anotem isso porque o furo vem daqui a pouco. Um moleque branco, com penteado igual Polnareff, as mesmas roupas, e antes ele falou sobre o inimigo. Foda-se, né? E o critério das memórias que desaparecem é totalmente à vontade do Araki. Vamos às complicações desse Charity criança. E o Raulzito vai falar um pouco também. Como o meu stand do Deus 7 fez com que você voltasse a ser criança, sua força mental também passou a ser como de uma criança. Ou seja, o seu stand também voltou a ser como na sua infância, menos desenvolvido e bem fraco. Certo. Então, conforme um usuário de stand cresce, o stand também se desenvolve? Enfim, pra resumir tudo, isso acabou de virar Persona. Qual é o crime? O crime é que não é comigo. E vamos começar com as doideiras do Araki. Antes só era necessário a sombra entrar em contato pro CF fazer efeito. Se continuasse assim, era pro Polnareff ter diminuído junto com a moça, já que um pouco da sombra dele já teria entrado em contato. E ele regrediu na idade como um todo, não só mental, mas como física também. Não era pro corpo dele ter tanta capacidade assim. E as memórias pararam de ser apagadas, junto de qualquer outro conhecimento. Mas a garganta nem pensar, né? Afinal, seu esquecimento é seletivo. E vamos concordar que isso aqui já é ridículo. Bora todo mundo batendo no Jack! Jack! Você é Jack! Ela continua viva. Ué, mas vocês não tinham um acordo de consumir apenas coisas que não podiam ser adulteradas pelos inimigos? Esse Lula molusco do Quinto dos Infernos, também conhecido como Osiris, que é deus da ressurreição dos mortos e do submundo, além de julgar os mortos. Mas aquele é o deus do tigrinho. Mas a luta contra o Darby é simplesmente um dos melhores momentos da parte 3. Jotaro, fique de olho no malandro. Mas usar a visão de Star Platinum nem pensar, né? Eu não percebi ele fazendo nenhum movimento suspeito. E olha que eu tava vigiando ele com Star Platinum. Star Platinum foi nerfado pra história seguir. É isso ou o Jotaro tá mentindo? Eu posso dizer as cartas de cima pra baixo também. O meu stand, Star Platinum, olhou pra todas as cartas e memorizou a ordem delas enquanto elas estavam sendo embaralhadas. O Cu Roxo decidiu voltar ao normal pra seguir a história. Senhor Darby, eu fiz exatamente como o senhor mandou. Tem um monte de cartas sem valor pra esse japonês otário. Pode confiar nas minhas habilidades. Foda-se. Essa porra não tem consistência. Ah, mas são aventuras bizarras. Irmão, isso não é desculpa pra furo de roteiro e falta de consistência. Com certeza o Araki tava bêbado. Eu sei que o Egito não é lá um país tão desenvolvido, mas acho que eles no mínimo checariam as malas e perceberiam uma criança na bagagem. Fora que o bagageiro não é pressurizado. E com certeza ele é mais pesado do que o limite mínimo de bagagem pra ser carregada na cabine. De repente, o Horse chutou a nuca da moça. A moça ficou tão feliz com aquele chute que entregou todas as joias pro Horse. Olha, você pode acreditar as previsões do meu livro de Todd sempre. Para de mentir, moleque. Tu mesmo viu a merda que deu. Mano, saca só, é aquele cara. É o cara da treta com o táxi lá no aeroporto. Se eles tinham um carro, pra que eles iam querer um táxi? Mas ainda é muito cedo pra acabar com todos eles. Ou só atirar bem rápido, né? Afinal, o Imperor é supostamente mais rápido do que a velocidade da luz. Fora que as balas são teleguiadas. Então, o Hal Horse foi atingido pelas próprias balas. A primeira hipótese é que ele não controla as balas após decidir o alvo. Mas assim, durante a luta contra o Hanged Man, ele diz que as balas têm uma distância limite. Mas dessa vez elas fizeram cosplay de equipe Rocket voando na velocidade da luz e continuaram com força total. A segunda hipótese mais plausível se chama o Araki estava provavelmente chapado. E 2 cachorros morreram. Horus é deus do céu e da realeza. O que isso tem a ver com gelo? Fora o que o Jill ofereceu para um papagaio aceitar um stand e ser o guardião da mansão. Foi pipoca quente da manteiga? Por acaso você viu 2 cachorros juntos? São meus cachorros, eles se chamam Tibi e Booty. Ô moleque burro, tá me achando com cara de gente? Eu sou um cachorro. Ele acha que eu vou responder isso como? Acha que eu sei falar? Mas você consegue entender ele. Já começa errado por aí, seu babacão. Fora que no começo, o Iggy só era uma aberração genética normal. Agora ele é uma aberração genética com harmonização facial. E aquele pedinte ficou se gabando dizendo que ia encontrar a mansão do Jill em menos de 3 horas. E você ficou parado sem fazer nada, ô seu babaca. Iggy tirou uma atadora do cu. E como o Pet Shop chegou aí? Essa nem o Araki sabe. Por coincidência, eu tava passando perto e eu vi você flutuando na água do rio. Coincidência foda, né? Putz, eu já tava me esquecendo. O Kakyoin existe, galera. Sim, eu sou o Darby Younger. O homem que vocês feriram gravemente, o Darby Elder, na verdade, é meu irmão.
É mesmo? Foda-se! Aqui é basicamente só outra versão da luta contra o Darby, mas agora com Kakyoin jogando Top Gear e o Jotaro roubando o tempo de tela dele. E isso foram 2 episódios e meio. E o nosso querido Jill, que ao mesmo tempo foi inteligente para criar o plano para atingir o céu, deixou apenas um único segurança de verdade, fora ser o único vampiro capaz de lutar. Afinal, esse outro cara aqui não conta. Afinal, o poder de transformar outras pessoas em vampiros não foi afetado pela troca de corpos. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Jonathan estava carregando todo o Ramon acumulado pelo Zeppeli. Afinal, é dito que o Ramon só pode ser armazenado pelos seres vivos. Isso inclui animais, plantas e, claro, os seres humanos. Logo, se um usuário de Ramon morre, o seu Ramon não desaparece de uma hora para outra. E o Jill se fundiu com o corpo do Jonathan e continua vivo. Qualquer coisa que estiver a uns 15 metros será detectada por ela, independente de seu tamanho ou posição. Menos o Cream. Adicione isso aí na sua explicação. O nome deste homem é Billy Jean. Uma sobremesa? Pede moleque. Ele não deveria estar queimando no sol, mas, rapaz, essa luta é incrível. Afinal, a gente teve de fato a morte de um personagem principal, mesmo não sendo relevante, e contra um stand que chega ao nível de complexidade de stands atuais. Ainda com o adicional do Vanilla Ice ser um total lunático e ter matado um cachorro. Você deve ter começado a se transformar em vampiro quando eu enfiei o sabre do meu stand na sua boca. Mas e essa cena? Enfim, ele morre vítima da própria burrice. E quem que era esse velho mesmo? Matar o Polnareff pra quê? Se você pode passar uma hora colocando ele um degrau abaixo. Jotaro rouba uma moto. O Jill é foda? Com certeza. Mas interagir com o stand é foda, né, Araki? Eles sobrevivem a isso. Passado do Kakyoin. Nos padrões de Jojo, isso significa que ele vai morrer. O personagem mais desperdiçado e que só teve o mínimo de relevância em uma música. Você infundiu Hermit Purple com Ramon. Foda-se. Desde quando é a regra que o Ramon pode ferir um stand? O sangue dele fez muito bem a este corpo. E com isso fiquei mais rejuvenescido e forte do que nunca. Bom, deveria ser, mas na verdade não, porque no fim isso foi jogado no lixo junto com os outros poderes do Jill. Eu sei que ele tá no corpo do Jonathan mais fraco, mas quando ele era apenas uma cabeça, ele conseguiu usar o raio diversas vezes. Aqui ele continua sendo só uma cabeça, mas perdeu totalmente essa habilidade e não recuperou a imortalidade. Afinal, ele morreu por um socão do Jotaro muito puto. Ou seja, esse plot do Jill conseguir o sangue dos Joestar é totalmente... Inútil! Sobre o Jotaro parar o tempo. Segundo o Taro, o poder do Star Platinum é ganhar, mas o Araki deixou isso de lado e tornou para o tempo o poder definitivo do Kurocho. Afinal, a gente precisa aceitar o fato de que o Araki usa drogas. Olha o rolo compressor! Mas o Jill ser inútil no tempo parado do Star Platinum é uma merda, sendo que o Jotaro aprende na primeira vez, afinal é o Jotaro. E o Jotaro tem que ser foda. E assim terminamos os pecados de Stardust Crusaders. Nos vemos na parte 4.